Karate Matetai, olá, alunos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje consagrada ao alfabeto grego. Nós já temos visto com alguma regularidade algumas das letras do alfabeto grego, já temos falado, inclusive, de espírito, de acentos, mas de uma forma um pouco parcelada. Né? Agora vamos, então, fazer uma sistematização da matéria relativa ao alfabeto grego. Como sabemos, o nosso alfabeto, chamado latino, né, ele foi uma adaptação que os romanos fizeram, ou melhor, antes, os mestres dos romanos, os etruscos, né, de fato, fizeram uma adaptação do alfabeto grego usado nas colônias gregas da Magna Grécia, o nome que os gregos davam à Península Itálica, a Magna Grécia, e então tinha colônias em toda a Itália, na Sicília, gregas, cidades-estado. Então houve desde cedo um contato com as populações autóctones da Península Italiana, sobretudo com os etruscos, que era um povo que estava num estádio de desenvolvimento maior em relação aos outros povos autóctones da Itália. E esses etruscos, né, então, em contato com os gregos, sobretudo de Tarento, eles fizeram uma adaptação do alfabeto grego ajustada às características fonéticas da sua própria língua, da língua etrusca, que ainda hoje é, como sabem, um dos grandes mistérios da linguística, essa língua da qual nós possuímos milhares de textos, claro que são textos, enfim, na pedra, a maioria deles, não é? Não são textos, enfim, escritos de uma forma normal, de uma forma literária, não é? São inscrições epigráficas sobre pedra, mas eles são legíveis, são perfeitamente legíveis, mas nós, de fato, desconhecemos a estrutura da língua etrusca, desconhecemos grande parte do vocabulário dessa língua, sabemos apenas que esse povo etrusco teve uma enorme influência no surgimento da cidade de Roma, no desenvolvimento da civilização romana, e eles próprios acabaram sendo assimilados pelos romanos. Eles viviam naquela região, enfim, que nós consideramos realmente como a base cultural da Itália, a região da Toscânia atual, que ainda, enfim, na cultura italiana é o grande centro cultural, é aí nessa região que nasce o Dante, que nasce o Petrarca, os criadores do italiano literário, mas anteriormente era realmente também a fonte, era o local de uma grande civilização, a qual a civilização romana muito deve. E também deve à própria escrita. Portanto, os etruscos transmitiram aos romanos o alfabeto. Os romanos fizeram pequenas alterações em relação ao alfabeto etrusco, mas realmente a origem do alfabeto romano é o alfabeto grego. O alfabeto grego, por sua vez, tem a sua origem também no alfabeto criado pelos fenícios, não é? Está na origem do alfabeto hebraico, do alfabeto árabe, e nós sabemos que uns 1.200 anos antes de Cristo, 1.400 anos antes de Cristo, a língua grega, ou aquilo que viria a tornar-se na língua grega, já era escrita na região de Creta, na ilha de Creta. Houve uma grande civilização, que teve a sua sede em Knossos. Essa civilização não usou duas línguas. Sabemos que houve uma invasão de povos vindos do norte, indo-europeus, que em grande parte destruíram a civilização mediterrânea que já existia aí, e esses povos indo-europeus, não é? Os antepassados, ou cuja língua vai ser a língua antepassada da língua grega,
esse povo, então, que passou a habitar na ilha de Creta, em Knossos, o grande palácio de Knossos, usou já para transcrever esse grego arcaico, vamos chamar assim, uma escrita. Só que não era uma escrita alfabética, era uma escrita silábica, que relativamente há pouco tempo já foi identificada, né? A qual os arqueólogos e linguistas deram o nome de linear B. Portanto, não é um alfabeto grego, como nós depois conhecemos, é uma escrita silábica só recentemente conhecida. E aqui nós vamos então falar do alfabeto grego propriamente dito, que vai passar, enfim, vai ser aquele alfabeto no qual se vão exprimir os grandes autores da literatura grega, não é? Século VIII, século VI, século V, século IV a.C., depois os autores da época da Alexandria, da época romana, os autores da Koiné, correspondente mais ou menos ao período cristão, né? E da época de Bizâncio até ao domínio otomano no século XV, e depois, a partir daí, enfim, vamos chegar até ao grego moderno, que continua usando o alfabeto grego. Não tão complexo como esse que nós vamos aprender, o alfabeto grego moderno é mais simples, não é? Mas as letras, de fato, são as mesmas. Agora, os sinais diacríticos. Os sinais diacríticos são os acentos, os espíritos, os iotas subscritos. Realmente, no grego moderno, são muito menos do que no grego clássico, que nós iremos agora conhecer de uma forma mais sistemática. E nós, então, vamos começar pelas vogais. Eu peço que vocês me acompanhem com papel, caneta, não é? E vão escrevendo, vão desenhando o maior número de vezes que possam, porque isso realmente só se vai aprender pela prática, não tem outro sistema. Não é? Eu vou procurar desenhar, claro, não sou um, um desenhista profissional, não é? Então, vou procurar desenhar o melhor que eu puder, não é? Mas, de qualquer jeito, vocês na apostila têm as formas impressas, não é? Pelas quais podem guiar-se com um pouquinho mais de perfeição. Então, começando pelas vogais, eu vou indicar, vou escrever em primeiro lugar a maiúscula, depois a minúscula e vou dar o nome grego dessa letra. Então, a primeira vogal, tal como na nossa língua, ela maiúscula, não oferece qualquer dificuldade. É o alfa. Não é? Eu vou escrever embaixo o nome grego, alfa, 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 alfa. Esta é o alfa maiúsculo. Eu só escrevo uma vez porque já vem que não oferece especial dificuldade. Agora, vou escrever o minúsculo, assim. Vocês fazem como eu, vão repetindo. Assim. Começa aqui. Assim. Alfa. Maiúsculo, minúsculo. Depois vamos passar para o épsilon. Maiúsculo, também não vou preocupar muito, não é? Coloco um E de imprensa, assim, corresponde ao épsilon maiúsculo. Eu vou escrever aqui embaixo o nome grego. Épsilon, épsilon,
epsilon. Epsilon. Agora, minúsculo. Tomem atenção. Minúsculo. Epsilon minúsculo. Maiúsculo é igual ao nosso de imprensa. Ao nosso E de imprensa. É um E aberto. Vamos pronunciar aberto. Epsilon. Depois temos o E fechado. I, não é? Que em grego se chama ita. A maiúsculo também não oferece dificuldade. Por quê? Porque é igual ao nosso H. Não vou repetir. Imagine um H. Só que vai ler como E. 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 Eu vou escrever aqui o nome dele grego. Eta. Eta. E agora o minúsculo. Ele é assim. É uma espécie de um N, só que a segunda perninha é bem maior que a primeira, não é? Eta. 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 Epsilon. Eta. Fechado. Eta. Cá está o E. Com o espírito brando por cima e o acento que se chama circunflexo, que corresponde ao nosso tio, não é? Mas de fato é um acento circunflexo. Tal e o alfa que já conhecem. Eta. Epsilon. 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 Eta. Eta. Reparem, é uma espécie de um N em que a segunda perna é bem maior que a primeira. Agora, o correspondente ao nosso I. Maiúsculo é igual ao nosso I. Nosso I maiúsculo. Agora, o nome dele em grego é iota. Iota. E agora eu vou escrever. É um I, mas que não tem a bolinha. Não tem um pontinho. É assim, tipo um anzol. Iota. Cá está com o espírito, como está no princípio de palavra, é uma vogal, você tem que colocar sempre um espírito. Como não é expirado, esse espírito ele é brando. Escrevi assim. Iota. Iota. Maiúsculo, minúsculo. Agora, esta letra não tem dificuldade nenhuma. É o O maiúsculo, igual ao nosso O, e o minúsculo é igual. Não tem... É igual ao maiúsculo, sem qualquer modificação, mas em ponto menor. Como se fosse quase um zero. O. É um O aberto. O pequeno, se chama em grego. O micron. Vou colocar aqui o nome grego dele, O micron. O micron. Reparem aqui no espírito brando, o acento passa, é um acento grave, em cima da vogal. O espírito fica do lado esquerdo, o acento do lado direito. O micron. Micron quer dizer pequeno, O pequeno. Porque depois vamos ter o O grande, que é
o ômega. O ômega, né? Este é aberto, O, micrônio. Agora aí vem o O grande. Eu vou desenhar o maiúsculo. É aquela marca de relógio suíço, não é? Que o ômega, não é? Que não sei se ainda existe. É, é o maiúsculo. Eu vou escrever o nome dele em grego. E esse todo mundo conhece, não é? O ômega. Vamos sentar que realmente é um mau jeito. Ômega. 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 Grande. Mega. Aqui, micrônio, pequeno. Mega, grande. O, microne, O, fechado. Reparem, este O, na sua origem, são dois Os que se juntaram, aos quais você cortou o casco. O casco da cabeça. Né? Então, mas de fato dá para ver, não é que eram dois ossos que estavam juntos. Né? Então, minúsculo, exatamente como se fossem aqueles dois sem casco. Ômega. Alfa e ômega são a primeira e última letra do alfabeto grego. Não é? Todo mundo sabe da citação bíblica do Apocalipse, São João. Eu sou o alfa e o ômega. Por aí se vê, não é, que estão escritos, o Evangelho foi escrito em grego. Maiúsculo, fazer mais um. Isto, como eu digo, vocês não reparem muito, não é? E também da posição. Se eu estivesse escrevendo sentado, não é? Com toda a comodidade, é possível que saísse bem mais bonitinho. Agora sim, não é? Com essas limitações de espaço e de lugar, não é? As coisas não saem tão perfeitas como eu gostaria. Então, ômega, ômicron, ômega e ômicron. Nós, na nossa língua, temos a possibilidade, não é, de fazer uma distinção entre abertos e fechados. Pelo menos algumas vogais. Em outras línguas isso não será possível, não é? No espanhol, para não ir mais longe, não é? Todas as vogais em espanhol são abertas. Portanto, o espanhol não vai distinguir este O de este O na pronúncia, vai ler exatamente igual. O que acontecia, de fato, em grego é que esta vogal demorava o dobro do tempo a ser pronunciada do que esta. Por isso estão lá, dois ossos. Vai. O. Mas a nossa língua, tal como as línguas novo-latinas, nós não distinguimos tempos, não é? Aquilo que se chama quantidade vocálica. Para nós, as vogais duram exatamente o mesmo tempo. Aliás, qualquer letra dura o mesmo tempo a ser pronunciada nas nossas línguas novo-latinas. Não há essa distinção que havia em grego e em latim clássicos entre vogal longa e vogal breve. Portanto, isso que eu estou dizendo da aberta e fechada, digamos que é um sucedâneo, é uma possibilidade de distinção que o português tem, não é? Pelo menos em relação ao O e ao E, que nós no português temos o O aberto, não é? E o O fechado. Temos o E aberto e E fechado. Então vamos fazer coincidir o E aberto com o epsilon e o E fechado com o eta. Mas não é a mesma coisa que era em grego. Atenção, isso fica bem claro. No caso do alfa, não é? Realmente a nossa língua
pelo menos o português do Brasil, é sempre aberto. No português de Portugal, realmente tem fechado. Não é? Tem A e E, que é uma distinção que os brasileiros não fazem. Não é? Bom, agora, no caso do I, também a gente, aí só temos realmente um tipo de I. Temos sim o I nasalado, mas isso é uma característica da nossa língua, a nasalação em todas as vogais. Agora, vamos passar para o. Eu vou aproveitar para o Y. Eu vou escrever o maiúsculo, mas chama a atenção realmente que não é exemplar o meu Y. Nunca tive muita facilidade para o Y maiúsculo. Eu dou um jeito, né? Mas dá para entender. Maiúsculo. Y. Parece quase um chafariz lá, uma fonte. Minúsculo é bem mais fácil. Não é exatamente igual ao nosso U, mas para lá caminhar, não é? Vejam como eu faço. Assim. Assim, ó. Não é igual ao nosso U, mas lembra. Tem esse braço esquerdo. E o braço direito é levantado e o esquerdo é tombado. Quanto ao, enfim, o nome, eu vou escrever. Y. Y. Nós não temos este som na nossa língua. U. O francês tem, não é? É por isso que, enfim, para facilitar, nós chamamos o francês. Não é? Para quem não sabe grego, que é a maioria das pessoas, não é? Mas o francês, bem que hoje o francês também é pouco conhecido, não é? Já foi tempo que era uma língua universal, não é? Que foi substituída pelo inglês. Então, o molhado também chamado, não é? O molhado, não temos. No português padrão, não é? Portugal ou Brasil não existe. Existe como forma regional, não é? Certas regiões pequenas, Portugal existe, por uma região chamada da Beira Baixa, não é? Tem lá algumas partes, não é? Que realmente eles pronunciam o U, não é? Tu, onde é que tu foste? E nos Açores, são 9 ilhas, mas tem uma em que realmente tem particularidades muito mais acentuadas, que é a ilha de São Miguel, que é de colonização francesa ou da Flandres, não é? E talvez por isso, não vou agora afirmar, mas a verdade é que essas ilhas dos Açores, não é? Elas foram colonizadas, sobretudo por colonos originários do norte da França ou da Flandres, não é? Então, bem, sobrenomes que depois muitos passaram até para o Brasil, não é? Mas não foi diretamente de lá, não é? Às vezes ouvem umas histórias mal contadas, não. Não, foi através dos Açores, teve uma migração grande, não é? Dos Açores para o Brasil. A mãe do grande Machado de Assis era açoriana, não era? Era da ilha de São Miguel, não é? Por isso não precisa ir muito longe, não é? Então, tem alguns sobrenomes que são Goulart, por exemplo, todo mundo já conhece esse nome, não é? É dos Açores. Drummond é dos Açores, não é? Medeiros é dos Açores. Portanto, Bettencourt é dos Açores. Esses sobrenomes são tipicamente açorianos, mas, enfim, remotamente do norte da França e Flandres, daí. E por isso, talvez por isso, é uma explicação plausível, é que nessa região, então, você vai na ilha de São Miguel e toda a gente pronuncia U, né? Tu, foste, né? Tem uma pronúncia muito forte, né? Mas, digamos, isso não é português padrão, muito localizado.
Portanto, nós não temos, no português padrão, este som, não é? Que está aqui o nome dele, Y. Nós temos, sim, o U, que em grego, o nosso U, ele se escreve como ditongo, com um ômicron e um Y, não é? Ômicron e Y. O ômicron já conhecem, está ali, e o Y também conhecem, não é? Então, este ditongo, ele, de fato, tem o som de, eu vou escrever aqui, igual a U, não é? Este é U, Y, e este corresponde ao nosso U. Agora, aqui, ditongos mais frequentes. Claro, o que é um ditongo? Um ditongo, a definição é uma vogal que no curso da sua emissão muda de timbre. Portanto, será um pouco errado dizer que são duas vogais. Não, é uma que você está pronunciando ela e, enquanto está pronunciando, ela já está mudando. Não é? Então, tem aí ai. Você começa com A e acaba com I. Não é? O ditongo ai. Tem o alfa e tem o iota. Alfa e iota. Ai. Tem o ditongo ei, epsilon e iota. Ei. Tem o ditongo oi, ômicron e iota. Oi. Tem o ditongo you. Yui. Ui, aliás. Ui. I. É um pouco complicado para nós. Começa como U e acaba como I. Ui. 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 Y, iota. Ui. Ui. Ai, ei, oi, ui. Ai, ei, oi, ui. U. Depois temos com alfa e Y, fica au. E com epsilon e Y, fica el. Au, el. Au, el. Ai, ei, oi, ui. Então, temos aqui os principais ditongos. E agora vamos passar para uma série de consoantes, não são todas, não é? Mas são aquelas que depois se podem unir com estas vogais. Eu vou usar um outro quadro. E vamos para a segunda letra do alfabeto, não é? Em português é o B, não é? E em grego é o beta. Beta. Por isso nós dizemos alfabeto. Alfabeto, aliás, nós pronunciamos alfabeto. Em grego, enfim, usando aquela pronúncia do E longo fechado, nós vamos dizer alfabeta. Né? Alfabeta. Alfa é a primeira, beta é a segunda letra. Por isso dizemos o alfabeto ou o abecedário. Se nós usarmos os nomes latinos, diremos o abecedário. Se usamos as letras do alfabeto grego, nós dizemos o alfabeta. O alfabeto. Claro que fica masculino em português, não é? Alfabeto. Mas, de fato, em grego, a segunda letra, ela tem o nome de beta. Tá, com A, com alfa, aliás. Maiúsculo é igual ao nosso B. Minúsculo é ligeiramente diferente. Reparem, assim. Tentem imitar. Assim, começa por aqui, faz isso. Começa aqui, assim.
beta, 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 beta. Está aqui em grego. Vamos escrever o nome beta. B minúsculo e ta, tal, alfa. Beta, beta, beta. Repare, maiúsculo é igual ao nosso. Minúsculo tem aquela perninha comprida. Depois, o gama corresponde ao nosso G. Assim é o maiúsculo. Essa forma que lembra uma forca, não é? Felizmente a gente não tem pena de morte, né? Mas quando tinha em Portugal e no Brasil, que aliás foram um dos dois primeiros países. Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. E o Brasil foi pouco depois, foi segundo ou terceiro, né? Talvez também influência portuguesa. Mas, curiosamente, não quer dizer que seja melhor que os outros, que não é. Nem nada que se pareça, nem melhor, nem pior. Agora, é um fato curioso que realmente Portugal foi o primeiro país do mundo que aboliu a pena de morte para crimes, enfim, civis, não é? Para crimes militares, isso é normal, continuou. Mas para crimes civis foi o primeiro do mundo. No meado do século XIX, 1860 e qualquer coisa por aí. E o Brasil também foi, talvez, ainda no tempo do imperador Dom Pedro II. Então, a forca, curiosamente, a forca portuguesa até que nem era assim, mas esta é a forca portuguesa tinha mais uma perninha. Mas esta é a forca que vocês conhecem nos Estados Unidos, os filmes de cowboys, não é, do oeste, a forca, digamos que anglo-saxônica, não é a forca lusitana. Então, é o gamma maiúsculo, eu vou escrever aqui o nome grego, gamma. E o minúsculo é assim. Vamos, imitem, por favor. Assim. Esse está melhor. Esse é um jeito, né? A gente depois automatiza. Depois acostuma, escreve até em português, se for preciso, não é? Editar alguma coisa, você escreve usando o alfabeto grego. Como eu disse, tem a sua utilidade para certas coisas secretas ou reservadas que nós não queremos que ninguém conheça, não é? Então é bom conhecer pelo menos o alfabeto grego para isso. Gama, gama, gama. Depois segue-se o correspondente ao nosso D, que é o delta. Não é? Repare, parece é um triângulo. E o rio chama-se o delta do rio, por quê? Porque realmente corresponde ao o rio Nilo, não é? Ele vem daqui de cima, não é? Vem da África, depois, ao chegar no litoral, que será a base inferior, não é? Será a costa marítima, e ele se separa em dois braços, o rio, não é? Digamos que ele vem dali, depois separa em dois braços. E aqui no meio é terra, e ali também é terra, e aqui à frente é o mar. E então forma um delta, por isso o nome, né? O delta do Nilo, do rio Nilo. Acontece aqui um pouco também com o Amazonas, não é? Pensando bem, ele chega à sua foz, ao seu final, tem a ilha do Marajó, não é? Seria isso, a ilha do Marajó. Aqui, para esse lado, fica Macapá, não é? O Amapá, não é? E Macapá fica aqui, e Belém fica ali, e aqui fica o oceano. Né? E isso aqui é a ilha do Marajó, né? Em termos que nós todos conhecemos bem melhor que o Egito, não é? Imagino eu, que o Egito para você está muito longe, né? Para mim também, mas não tanto. Mas, de qualquer jeito, para vocês é bem mais fácil entenderem a foz do Amazonas, aqui o Amazonas.
Aqui fica Belém, aqui fica Macapá, né? Amapá, Pará e aqui o Atlântico. E isso aqui é a Ilha do Marajó, né? E então é delta, é letra delta em grego. Minúsculo, é assim. Lembra um D, não é? Está na origem do nosso D. Vocês tentem imitar-me melhor do que eu, se conseguirem, que é fácil. Delta. Letra delta. Escrever aí embaixo o nome dela em grego. Del, cá está a letra, não é? O D corresponde ao nosso D. Delta. Delta. Depois, o correspondente ao nosso K, que em grego, o nome grego não é K, é kappa. Maiúsculo é igual ao nosso K. Minúsculo é ligeiramente diferente. Vejam como é. É assim. Assim. Maiúsculo não tem diferença. Minúsculo é um pouquinho diferente. Não, esse não. Esse. E o nome grego é capa. 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 E, como eu já disse, curiosamente, em Portugal chama-se capa essa letra, não é? Aqui no Brasil chamam K. Mas em Portugal, quando você está falando do fim uma letra que não faz parte do nosso alfabeto, só quando nós escrevemos palavras estrangeiras, não é? Nomes próprios, tipo Kant, Immanuel Kant, não é? Mas no inglês é comum, não é? Então, lá chamam letra capa, não é? Que é o nome grego. Depois, o correspondente ao L parece um A maiúsculo, parece um A sem aquela travessinha do meio. É um A meio incompleto, não é? É sim. Agora, eu vou escrever um minúsculo. Este é um maiúsculo. O maiúsculo é uma espécie, é um A sem o travessão do meio. Agora, minúsculo, ele é assim. Vocês tentem imitar, se conseguirem fazer de outro jeito, usando outras combinações da mão, é igual. O que interessa é ficarem com um desenho mais ou menos parecido com este. A finalização é essa, não é? Então, o nome dele, Lambda. 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 Isso corresponde ao M, né? Lam. Não há vogais nasais em grego. Você não vai dizer lam, vai dizer lam. Lambda. Não lambda. Lambda. Lam vai pronunciar aquele M como é. Aquele mil. Lambda. Depois, o correspondente ao nosso M. Maiúsculo é igual. Não preciso de repetir. Todo mundo entende, né? O mu. Mu. O nome dele é mu. Vou escrever embaixo. Minúsculo fica assim. Fica assim, com a perna bem, a perna da esquerda bem grande.
Mu. Cá está a letra mais o Y com acento circunflexo. Mu. Mu. Corresponde ao nosso N. Mu. Agora vamos para... Vou usar o outro quadro. Acho que isso vai ter que sair daqui, né? Está aí, não quer ir. Vamos então para... Não quer. Para o correspondente ao nosso P. Este sim corresponde à forca portuguesa tradicional, o gama era a forca americana, ou inglesa, melhor, não é? Anglo-saxônica. Esta é a forca portuguesa, não é? Colocavam uma escada, não é? Uma escada encostada à parte de cima, o condenado tinha que subir a escada até lá acima, o carrasco ia atrás com ele, e depois, quando chegava lá acima, ele colocava, enfim, a corda à volta do pescoço e colocava-se em cima dos ombros do condenado, a corda ficava presa aqui, não é? Mas ainda ficava solta, então o carrasco colocado em cima das costas, dos ombros do condenado, dava um pontapé na escada e os dois caíam, não é? E como era um choque muito rápido, não é? E forte, não é? Não, a pessoa quebrava logo o pescoço, não é? O condenado tinha morte, esperava-se que imediata, não é? Portanto, era na desgraça que era, não é? Era uma morte mais científica e mais indolor do que a outra, que podia a coisa não funcionar tão bem. Bem, mas isso é outra coisa, uma parte. Então, temos aqui o chamado, ou a chamada letra Pi, que todo mundo conhece da matemática, maiúsculo, e o minúsculo, o 3,14, não é? Todos conhecem, acho eu, não é? Ainda estudam um pouquinho de matemática e sabem que o pi é mais ou menos isto. Minúsculo, maiúsculo, minúsculo. Pi, a letra, mais o I com o acento circunflexo. Pi, é o nome dela. Agora, esta letra maiúscula é igual à nossa letra T do nosso alfabeto, não tem dificuldade nenhuma. E eu vou escrever embaixo o nome dela, tal. Minúscula se escreve assim. Um tracinho, depois é como se fosse um iota por baixo, não é? Um anzol por baixo daquele traço horizontal. É o tal, minúsculo, corresponde ao nosso T. Tal, o nome dela. Portanto, temos aqui uma sequência de vogais, ditongos e algumas consoantes que podem combinar-se com as vogais que nós já vimos. Então, nós podemos seguir o exercício
que aparece aí, não é? Que se pede que seja lido muitas vezes até conseguirem memorizar. Eu, então, vou apagar agora aqui. Portanto, vamos agora fazer a combinação destas vogais com as consoantes que acabamos de conhecer. As vogais nós já vimos todas, e os ditongos principais também. As consoantes, ainda ficam faltando algumas. E agora vamos fazer a combinação de estas consoantes com estas vogais. Então, a primeira consoante que nós vimos foi o beta, não é? Então, e a primeira vogal foi o alfa. Como é que ficará? Beta mais alfa. Fica ba. Ba. Depois, bé. Beta mais epsilon. Depois, beta mais eta. B. Ba, bé, B. Ba, bé, B. Depois, a vogal que se segue é o iotá. Bi. Ba, B, bi. Depois, a vogal é o ômicron, que vem depois do iota. Bó. Bó. Depois segue-se o ômega. Bo. Bo, bo. Bo, bo. Ba, bé, be, bi, bo, bo. Depois, bu. Aliás, vamos, antes do bu tem o y. Bu. Bu. Beta, y. Bu. Bu. Agora, o som U. Bu. Ômicron mais Y. Ba, bé, be, bi, bo, bu, bu. Atenção ao bo, ao bu e ao bu. Bu. Beta, ômicron, Y. Depois o gama. Mais alfa. Gá. Gama mais epsilon. Gé. Mais eta. Gê. Em grego significa terra. Gê. Gê. A terra. Coincidência. Gui. Gó. Go. Gu. Gu. Gá, gé, gê, gui, gó, go, gu, gu. Depois o delta. Dá. Vamos agora escrever um delta maiúsculo. Dé. Outro delta maiúsculo. D. Delta minúsculo. Di. Delta minúsculo. Dó. Minúsculo. Do. Maiúsculo. Du. Maiúsculo. Du. Aqui podemos também, colocar, não colocamos, não é? Mas um gama maiúsculo. Gu. Aqui também um gama maiúsculo. Só para variar um pouco, né? Gama maiúsculo, gama minúsculo. Gama maiúsculo, gama minúsculo. Delta maiúsculo, delta minúsculo.
K minúsculo, Q maiúsculo, Q maiúsculo, Ki minúsculo, Ko minúsculo, Ko minúsculo, Q e aqui Ku, né? Não temos como fugir. Não é intencional, mas temos que seguir a regra, não é? Portanto, o kappa nas suas formas maiúsculas e nas suas formas minúsculas, mesmo quando são cacofônicas. Cacos quer dizer o quê? Mal. Foné, som. Mau som, não é? Aqui em português é uma cacofonia, não é? O K mais aquele U resulta uma cacofonia. Aqui nem tanto, seria uma cacofonia para um português da ilha de São Miguel, não é? Que, não é? Para os outros falantes do português, a cacofonia está aqui. Bem, agora o lambda maiúsculo, lá, minúsculo, lé, lê, li, ló, maiúsculo, lo, lü, lu, lambda maiúsculo, lambda minúsculo, ló, li, lê, lé, lá, lê, li, ló, lu. Agora, o mil minúsculo, maiúsculo, me, minúsculo, me, maiúsculo, mi, minúsculo, maiúsculo, mo, minúsculo, mu, que é o nome da letra, mu e mu. Vamos fazer a vaquinha, não é? A vaquinha faz mu, mu. E também é um clube aqui da nossa cidade. Agora, o pi. Pi maiúsculo. Pá. Minúsculo. Pé. Minúsculo. P. Maiúsculo. Pi. Que é o nome da letra. Pó. Pô. Maiúsculo. Minúsculo. Pu. E minúsculo. Pô. Pu. Pô. Faz chinês, né? Em chinês significa alguma coisa que eu não sei. Agora, o tal. Tal maiúsculo, tá. Minúsculo, té. Minúsculo, t. Maiúsculo, ti. Minúsculo, to. Corresponde ao artigo neutro do singular, não é? Tal como esse é o artigo neutro plural, tá, o nominativo. To é o artigo, claro que o artigo tem um acento. O artigo neutro nominativo e acusativo. To, minúsculo, tu, maiúsculo, e tu, maiúsculo. Então, nós temos aqui, enfim, exemplificado esta junção das consoantes que já vimos com as vogais. Agora, eu aconselho que façam também, continuem este exercício com os ditongos que já conhecemos. Portanto, bai, bei, boy, bau, bel, etc. Tem aqui, portanto, o que eu peço é que vocês escrevam, não é? Numa folha, vão escrevendo as vezes que acharem necessários. Não apenas isto, não é? Estas combinações que foram feitas aqui, mas também essas que estão na apostila, no final da página, respeitantes as combinações das consoantes beta,
delta, lambda, pi, com as gama, kappa, mil e tal, com os ditongos que já foram aqui referenciados. I, ei, oi, i, ao e el. Portanto, digamos que isso é um exercício que deverão fazer em casa. A gente que já fez aqui um pouquinho de exercício nesse sentido, mas isto, como eu digo, depende muito da prática. Portanto, é isso que eu peço que façam e que leiam várias vezes, não é? E escrevam até memorizarem e conseguirem ler isso de uma forma automática. Não é chegar para aquilo e olhar do, du, bo, bi, be, me, mi, mo, mu, to, tu, po, pi, me, mi, mo, le, di, lo, lu, le, la, da, de. Então, tem que automatizar tudo isso. Então, ficamos aqui, não é? Na próxima aula entrarei nas outras consoantes que estão faltando, não é? O zeta, o teta, o nu, o xi, o rho, o sigma, o psi, o ki e o fi. Então, na próxima aula, eu penso que a gente já vai terminar com as letras todas do alfabeto e depois já pode começar a ler, não é, os textos com maior facilidade. Não é? Mas, como eu digo, tudo vai depender da prática, não é? De fazerem esses exercíciozinhos, né, deste modo que eu estou indicando e que a apostila também indica. E por hoje a gente fica por aqui. Né? Harete, matetai, uma boa semana, boa saúde e até a vista. Tchau.